Me fala. Até onde você deixaria o egoísmo de lado, a vergonha de lado, os temores, os tremores, as suas frustrações, os teus temores passados e se colocaria à disposição para o Senhor cumprir o eis-me aqui que você tanto canta no culto. Eis-me aqui, acreditar no Evangelho é ir. Mas e se o Senhor te mandasse hoje? Você realmente iria? Essa foi a pauta que o Senhor levantou ao meu coração semana retrasada. E eu passei por uma experiência que me constrangeu até meu último fio de cabelo. E eu gostaria muito que a gente pudesse compartilhar juntos dessa experiência, a gente pudesse trocar experiências, compartilhar o que o Senhor tem queimado em meu coração. E para isso, eu lerei junto com vocês lá em Atos 3. Nós temos aqui o contexto em que João e Pedro, que são discípulos de Jesus, eles estavam indo para o templo, né, para orar, que eles, aqui fala no verso número 1, que eles sempre oravam às 3 horas da tarde, então eles estavam indo orar no templo e com isso um aleijado foi colocado ali na porta do templo, porque ele era aleijado e ele ficava pedindo esmolas. E com isso Pedro fala bem assim lá no verso 6. Pedro fala assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que esse era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que tinha acontecido. Foi esse o capítulo que o Espírito Santo me levou quando eu fiz ou deixei de fazer algo semana retrasada que talvez, sinto eu que sim, mudaria o destino de uma pessoa. Gente, semana retrasada eu fui para uma célula com a minha irmã e com meu cunhado, inclusive uma bênção. Toda terça-feira a gente tá indo para essa célula e nesse contexto de célula eu desci do carro e chegamos no prédio, né, para participar da célula, e uma criança, ela vinha lá de trás, eu vi ela vindo lá de trás, e ela chegou até mim e falou: tia, compra, ela tava um pouco cabisbaixa, né, porque não falou com tanta ânimo como eu fiz agora. Ela falou assim: tia, por favor, compra uma balinha para me ajudar. E ela falou tipo assim: tia, por favor, sabe? Não com essa cara que eu tô fazendo, mas tipo assim, cabisbaixa, sabe? Como se tivesse cansada e só recebesse nãos. Só que naquele dia, eu estava sem money. Não estava com meu celular, né, com dinheiro virtual, e também não estava com dinheiro físico. Então, por mais que eu quisesse uma balinha, eu não conseguia comprar a balinha. A não ser que eu falasse Deus te pague, né? E pegasse a balinha. Tô brincando, gente. Tô brincando, tá? Meu humor é meio quebrado. E com isso, eu falei pra criança, falei: me desculpa, né? Boa noite, me desculpa, mas hoje eu não consigo te ajudar. Sabe, eu fui, né, bem sincera. E com isso, a criança, ela saiu mais cabisbaixa do que ela tava. Naquele dia, meu coração deu uma sacudida. Sabe quando seu coração murcha? Que você sempre sente aquela pontadinha, assim, que dá uma fisgada? E com isso, quando a criança estava lá pra frente, o Espírito Santo me constrangeu. Ele falou assim: tudo bem que você não tem dinheiro para oferecer, mas o que você tem para oferecer para ele hoje? A esperança que você carrega não seria o suficiente para oferecer para ele hoje? Por que você não ofereceu a ele uma oração? Ele te ofereceu bala e você poderia muito bem ter oferecido para ele a oração. E naquele momento, gente, eu fiquei estática, eu fiquei paralisada. Foi tanto constrangimento, mas tanto constrangimento, que aqui queimou tudo. Sabe quando você fica com tanta vergonha que você sente aquela bola de fogo subindo daqui pra cima? Eu fiquei assim, e a célula foi uma bênção, só que nada me tirava o rosto daquele garoto. E eu até cheguei dias depois a sonhar com aquela mesma feição, e todas as vezes o Espírito Santo falava pra mim: quando foi
que a minha igreja, ela se contentou em estar apenas com o bumbum pregado na cadeira em um dia de domingo e só? Quando foi que a minha igreja parou, sabe? Quando foi que a minha igreja ela se contentou em guardar para si somente o Jesus e não transbordar sobre pessoas? Quando foi que a minha igreja se contentou com a questão de que o evangelho tem que parar em mim? E eu me constrangi, gente, até de falar da mesma sensação naquele dia. E com isso, o Senhor começou a falar no meu coração que nós devemos estar preparados para mostrar a esperança que é em nós, para os procedimentos, para com os que estão de fora. E com isso, eu até mesmo começo a pensar, quando foi que nós contamos para um amigo, para um colega de faculdade, para uma pessoa que está ali junto conosco, um vizinho, quando foi que nós contamos para ele o que Jesus fez em nossa vida? Quando foi a última vez que convidamos aquela pessoa específica para cultuarmos conosco em um culto de domingo ou apenas em um culto que você sempre quis levar alguém? Quando foi a última vez que postamos um story falando de Jesus? Qual foi a última vez que você abraçou alguém que estava necessitando de um abraço? Ah, Mari, mas não dá, eu sou muito corrido, às vezes estou muito ocupada com as minhas coisas da igreja, com meus cargos de liderança, com o meu trabalho. Gente, quando foi que viver Jesus se moldou somente a ter um cargo na igreja? Quando foi que a gente parou de almejar as ruas ou parou de almejar transbordar Jesus para aqueles que não conhecem? Essa é a questão. Essa é a questão. Eu falo assim, gente, porque eu não consigo esquecer o que o Senhor moldou na minha mente, no meu coração. E com isso, o próprio Espírito Santo, ele me levou a pensar, qual foi a última vez que a minha alma, ela chorou por uma alma? Qual foi a última vez que eu me dispus tanto, me esvaziei de mim mesma para me encher de Jesus, ser transbordada com o Senhor para oferecer àquele que tem sede um copo de água, para que quando ele tiver mais sede, ele ia atrás da fonte da qual eu peguei aquela água, sabe? E isso me levou muito à questão de, a gente precisa se posicionar. A gente precisa estar atento para quando o Senhor nos dar a oportunidade, porque a gente canta, eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Aí quando o Senhor te dá a oportunidade, você está tão distraído que você não percebe a oportunidade. E foi isso que aconteceu comigo, eu não percebi a oportunidade. E aquela criança, ela não teve o encontro com Jesus. Aquela criança, infelizmente, por conta de uma falta de posicionamento meu, ela não conheceu o Jesus que eu conheço. Ah, Mari, mas é só uma oração. Não, pelo amor de Deus. Você acha que uma oração vai fazer a diferença na vida de uma pessoa? Sim, ela faz. Porque o Senhor, Ele me disse naquele momento que uma oração pode mudar tudo. E por mais que eu não visse ou que eu não tivesse vendo de forma concreta o que aconteceria com aquele garoto, eu teria plantado a semente. E toda semente plantada, regada, ela floresce. E naquele momento eu entendi que nós somos missionários. Nós somos pessoas em um campo de batalha. Eu sou uma missionária disfarçada de uma estudante. Você é um missionário disfarçado de empregador. Você é um missionário disfarçado de colega, de amigo. Pelo amor de Deus, viva a questão de espalhar o evangelho. E com isso, eu tô lendo um livro que é A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Eu indico para todo mundo, até mesmo pro senhorzinho ali da esquina, eu vou indicar para ele. E tem uma frase que falou muito ao meu coração e serviu para esse tempo que eu tive com o Senhor, que fala assim: o seu testemunho é o que lhe resta quando a prova termina. Alguém precisa de você nesse momento. É uma emergência, há um senso de urgência. Não fique se lamentando, se comprometa. Do outro lado do seu silêncio, há uma fonte que sacia as almas feridas da humanidade sofredora. Ou seja, o meu silêncio impediu de alguém ter alegria nos lábios. O meu silêncio, naquele dia, não saciou uma alma ferida. E essa experiência que eu tive com o Senhor, ela me ensinou que eu não devo me enmesmar, que eu não devo me limitar, que eu não devo viver pelas minhas próprias limitações, pelos meus medos, que eu não devo viver
pela questão da minha própria segurança. Não, Jesus, mas Jesus, imagina só, chegou o dia que o Senhor me levou e o Senhor fala assim: filha, ó, eu te entreguei esse vizinho, eu te entreguei essa família, eu te coloquei nessa escola, eu te coloquei nesse ciclo de amigos, eu te coloquei, desculpa, eu te coloquei nessa igreja que era para você transbordar sobre pessoas. E assim como diz lá em Mateus sobre a parábola dos talentos, o dono da seara, aquele que entregou a você os dons, aquele que te entregou talentos, vai prestar conta. E ele vai falar assim: filha, cadê o dom que te entreguei? O que você fez com ele? Você enterrou ou você multiplicou? Então imagina no céu você chegar e falar assim: meu Deus, eu tava cansada, eu não tava bem. E o Senhor fala assim: filha, eu me entreguei de braços abertos por você. Por que você se mesmou e você fechou os braços quando a questão era servir o seu próximo? Mas Mari, quem é o meu próximo? Todo mundo fala de amar o próximo, não sei o que, com o próximo, mas quem é meu próximo? O próximo é aquele que precisa de você. Pede para o Espírito Santo fazer uma vistoria. Espírito Santo, me ajude em nome de Jesus a entender quem é aquele que precisa de mim. Tem uma oração que ela é muito perigosa. Falo perigosa porque ela muda muito a sua forma de pensar e a sua forma de agir. Porque o Espírito Santo vai trabalhando no seu caráter. E nosso objetivo, é claro, é ser semelhante a Jesus. Que a questão é: Espírito Santo, o Senhor me criou com um propósito específico. Me diga, qual o propósito, qual o problema que eu preciso resolver nessa sociedade? Às vezes o seu chamado está por trás daquilo que mais te incomoda. Ai, Mari, me incomoda ver adolescentes vivendo vidas, sabe, tão vazias. Às vezes seu chamado está aí, para você liderar adolescentes. Mari, me incomoda ver pessoas que estão na igreja só por corpo e alma. Às vezes seu chamado está aí, para trazer um avivamento aonde você está. Então peça para o Espírito Santo. Gente, pelo amor de Deus, usufruem do Espírito Santo. Porque se você não usufrui do que te foi entregue por herança a partir de sangue de Jesus, você acaba falando que Jesus morreu em vão. Porque você não usufrui do presente que Ele nos entregou, que é a vida eterna, que é viver com alegria, viver com liberdade e viver com o Espírito Santo. Então a minha oração é para que vocês, em nome de Jesus, para que a nossa geração, a partir de mim, a partir de você, possamos não nos limitarmos, mas sim abrir nossa boca. Mari, eu não sei falar, eu não sei como começar. Eu gostaria muito de trazer aqui a questão do meu testemunho com o YouTube. Creio que ainda não é o tempo, mas quando for o tempo certo eu vou contar para vocês como foi que o Senhor me chamou para esse lugar em específico. Foi uma luta enorme ano passado, o Senhor falando sim e eu falando não. O Senhor falando bora pro YouTube, eu falei não, Jesus, pelo amor de Deus, não me põe no YouTube. E cá estou fazendo o que o Senhor disse, e isso por temor e amor ao Senhor. E eu entendo que nós não fomos chamados para sermos filhinhos do Pai, filhinhos de papai, para vivermos uma vida confortável. Pelo contrário, por sermos filhas dele, por sermos filhos dele, entendemos que ele entregou o seu único filho, Jesus, nosso irmão mais velho, primogênito dentre muitos. Ele morreu para que você, para que eu pudéssemos herdar a filiação. Então vamos fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. Eu falo isso como um embate comigo mesma. Eu faço isso para encorajar a minha fé. Porque, como eu falei para vocês, não é fácil, gente. Não é fácil você dar o primeiro passo. Mas é entender que a minha limitação, quando eu acho que eu não consigo, é aí que é o ponto de partida de Deus. Sabe? É onde eu acho que é o fim, é aí que é o começo para Ele começar uma nova história. Então entenda que o Senhor conta conosco. O Senhor não precisa de nós, mas por sua graça, misericórdia e bondade, Ele usa meros humanos para cumprir aquilo que é impossível e tornar algo como inevitável, porque Ele é Deus que chega na hora certa. Ele é Deus supremo. Entenda que há muitas vidas perecendo pelo seu silêncio. Aquela criança pereceu pelo meu silêncio, mas foi necessário eu viver algo tão forte, embate, algo tão pessoal, para que eu conseguisse me erguer de minhas limitações, erguer de minha timidez, erguer da minha exposição, porque a questão é se expor. Fé se soletra risco. Quando você tem fé, não, mas e se Deus não curar? Mas e se Deus curar? Se Deus não curar, não muda nada, mas se Deus curar, é o ultimato na vida da pessoa. Então entenda que há pessoas que precisam conhecer o ultimato de Deus, porque todos nós chegamos a Deus por algo que Ele pode oferecer.
Ai, gente, eu ouvi sobre um Deus de cura, então eu quero experimentar a cura. Ah, mas hoje eu entendo que eu estou com o Senhor porque uma vez eu quis as suas mãos, quis o que Ele pôde me oferecer, mas hoje eu permaneci com o Senhor também pelos seus pés, por ser quem Ele é. Mas há pessoas que precisam enxergar a Deus de uma forma diferente. Então, se for pelas mãos dele, não tem problema. Mas eu oro para que, em nome de Jesus, você entenda que você tem uma missão: apresentar o Jesus que foi gerado em você para outras pessoas. Então, em nome de Jesus, se erga de suas limitações e vamos nessa juntos, porque Deus não nos deu espírito de covardia ou de temor, mas de ousadia e unção. Um beijo e fiquem com Deus. Até a próxima, beijo!